Alô, galera do primeiro ano, muito bem-vindos aí à nossa aula, de equação do segundo grau, soma e subtração de raízes, e também equações afins, O que a gente chama de equações afins? Aquelas que acabam recaindo numa equação de segundo grau. Por exemplo, equações biquadradas, equações irracionais, Isso aí vocês estiveram lá com o Heleno no nono ano. E aqui nós vamos fazer um panorama contigo aqui das equações de segundo grau em relação à soma e produto de raízes, Então assim, primeiro, qual é a definição de uma equação de segundo grau? Como é que nós podemos defini-la, Então toda equação de segundo grau tem essa cara aqui, esse formato legal aqui, que é ax² mais bx mais c igual a zero, beleza? Então, definindo aí, com a, o b e o c pertencentes aos reais e esse a diferente de zero. Até porque se o a fosse igual a zero, nós teríamos uma equação de primeiro grau. Então, aqui nós temos as equações chamadas de incompletas, equações incompletas. Equações incompletas, do tipo, onde muitas vezes não tem o b ou não tem o c, pode não ter o b e o c também juntas, Então, assim, como a aula é uma coisa bem dinâmica, uma coisa bem sintética, para também não ficar muito enjoado, então, por exemplo, equações incompletas, no exemplo, se você tiver isso aqui, x² menos 10x igual a zero, equação do segundo grau. Claro que vocês já vendo a equação do segundo grau, nós temos aqui, eu já vou adiantar para ti, nós temos uma coisa que tu ama de paixão, que tu vê desde lá do início do nono ano, que é a chamada fórmula de Bhaskara. É verdade, Então, qual é a fórmula de Bhaskara? Você faz o discriminante ou delta escrevendo b² menos 4 vezes a vezes c, depois menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. x' e x duas linhas. Então é necessário te dizer também que toda e qualquer equação do segundo grau você pode aplicar a nossa fórmula de Bhaskara. Está aqui, toda e qualquer você pode aplicar, inclusive é o seu seguro. Se você não está resolvendo uma equação e não sabe resolver, vem pela Bhaskara. O que eu quero te dizer nessa primeira aula? Que as equações incompletas não precisam da equação do segundo grau para você resolver, não precisa do artifício da fórmula de Bhaskara para você conseguir resolver, tá? Então o que você precisa? Bom, se você tem uma equação do segundo grau incompleta, no caso aqui, x² menos 10x igual a zero. Então, tu tens o a, que é 1, tu tens o b, que é menos 10, e o c é nulo. Então, desculpa aqui minha voz, que eu tô me tossindo um pouquinho, que é muita aula, então minha voz já está indo pro pino também. Mas a gente vai se virando. Então, você tem x² menos 10x igual a zero, beleza? Então, no caso aqui, o que está acontecendo? Eu posso utilizar qual artifício? Eu posso utilizar o artifício do fator comum em evidência para resolver uma equação do segundo grau. Por que não? Por exemplo, você tem x² menos 10x igual a zero. Então, você pode ver que você tem x² aqui, x aqui. Então, bota o x em evidência. E aí você divide x² por x dá x. Menos 10x dividido por x dá menos 10. Isso aqui é igual a zero. Então, de uma premissa matemática de lógica, onde você diz que a vezes b igual a zero, o que acontece quando eu tenho a situação a vezes b igual a zero? Eu posso dizer que a igual a zero ou b igual a zero. E é o que eu uso para resolver aqui. Quem é que está fazendo o papel do meu a? O meu x. Quem é que está fazendo o papel do meu b? O meu x menos 10. Então eu digo aqui que x é igual a zero ou x menos 10 é igual a zero. E fica com x igual a 10. Então a solução, se é questão aberta, não esqueçam de colocar a solução da minha equação 0 e 10. Fechou? Então, equação do segundo grau pode ser resolvida por aqui. Claro, poderia ser resolvido por Bhaskara, quem não gosta? Evidente que sim, tá? Mas se você pode usar qualquer artifício de fatoração, ajuda. Exemplo, se você tiver isso aqui, x² menos... se você tiver isso aqui, x² menos 36 igual a zero. Tá? Nessa equação do segundo grau, você tem o que? Você tem o a igual a 1, o b é 0 e o c menos 36. Então, fica ligadinho, fica de olho, porque pelo seguinte, você tem o que aqui? Você pode fazer o seguinte, nessa equação do segundo grau é muito mais simples ainda. Você vai dizer, x² igual a 36, passa para lá. Fica x igual
mais ou menos raiz quadrada de 36, e aqui fica o que? X igual a mais ou menos 6. E aqui gera uma dúvida, né? Vocês nunca sabem, às vezes só colocam o positivo, e aí é o positivo e negativo, então sabe, quando aparecer uma expressão numérica onde você tem raiz quadrada de 36 sozinha, ó, onde você tem raiz quadrada de 36 é 6, positivo, porque a definição de uma raiz quadrada é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 36. Só que aqui nós temos dois valores, ó. Se você pegar o menos 6 e elevar ao quadrado, dá 36. Se você pegar o 6 e elevar ao quadrado, também dá 36. Temos que levar em consideração os dois, tá certo? Então, a solução igual a quanto? A solução menos 6 e 6. Como você poderia ter também aqui, ó, como você poderia ter, no caso aqui também, ó, x quadrado, vamos colocar aqui em cima para vocês visualizarem melhor. X quadrado menos 50 igual a 0. Certo? Então fica x ao quadrado igual a 50, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 50, então não vai deixar assim, né? Não vai deixar mais ou menos raiz de 50, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, decompor 50 por 2 dá 25, 5 dá 5 e 5 dá 1, então isso aqui vai ficar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2, então x fica quanto? Mais ou menos 5 raiz quadrada de 2. Então aí está, mais ou menos 5 raiz quadrada de 2. Então o que eu quero abordar contigo agora? O que eu quero abordar com vocês agora? A relação de soma e produto. Ó. Nós podemos pegar até o mesmo exemplo, podemos pegar uma equação um pouquinho diferente aqui. Ó. Podemos pegar uma equaçãozinha um pouquinho diferente para vocês analisarem comigo aqui. Ó. Tá? A relação a soma e produto, que também é uma forma de vocês resolverem questões de tudo que é tipo, tá? E vocês têm que entender o porquê disso. Então, se tu pegar ali o exemplo, pegamos A, né? Aqui B, aqui C. Pegamos o exemplo B. Se eu pego x quadrado menos 3x menos 4 igual a 0, tá? Então, olha só. Aqui, se nós fôssemos resolver isso aqui por Bhaskara, né, o A seria 1, o B menos 3 e o C menos 4. Mas eu não quero resolver por Bhaskara, eu quero resolver por soma e produto, abordar esse negócio que vocês não tiveram muito. Então, ó, a soma das raízes, nós temos uma relação que diz que é menos B sobre A, ou seja, é isso aqui que eu estou dizendo para ti. Eu sei que x' mais x duas linhas é menos B sobre A e que x' vezes x duas linhas é C sobre A. Beleza? Então me acompanha aqui para ver como é que pode ser feito também. Então você sabe que isso aqui sempre é verdade numa equação do segundo grau. Que x' mais x duas linhas é menos B sobre A. Depois, x' vezes x duas linhas é C sobre A. Então vai ficar quanto aqui? Ó? A soma das raízes fica quanto? Menos com menos fica 3 dividido por 1, que é 3. Produto das raízes C sobre A, menos 4 dividido por 1, menos 4. Então eu pergunto para vocês, o que tu faria para resolver questões desse tipo aqui? O que tu faria para resolver questões desse tipo aqui? Então no caso, olha o que você poderia fazer para resolver questões desse tipo. Se a soma das raízes é 3 e o produto delas é menos 4, o que tu tem que fazer para resolver por soma e produto? Você tem que pensar dois números que somados vão dar 3, multiplicados menos 4. Então veja bem, será que não são esses dois aqui, ó? Menos 1 e 4? Ó. Porque menos 1 mais 4, 3. Menos 1 vezes 4, pimba. Menos 4, show de bola, eu consegui resolver. Minha solução está aqui. Ó. E outra, inclusive isso aqui, ó, tá? Inclusive depois eu vou colocar um exemplo para ti já, ó, que é outra situação que você tem o seguinte também, que você pode ter uma equação que não tem a solução real, tá? Olha só, outro exemplo que não tem uma solução real. Ok? X quadrado mais 9 igual a 0. O conjunto dessa solução é vazio. Né? A solução dessa equação está no conjunto dos números complexos. Mas você pode encontrar a soma e produto, ele pode pedir a soma e produto dessas raízes e você pode encontrar a soma e produto sem descobrir o valor delas. Ó. Quem é a soma das raízes aqui? Menos B sobre A. Então vai ficar menos 0 sobre 1, 0. Quem é o produto das raízes? C sobre A. 9 sobre 1, que é 9. Então você pode, a soma e produto dá
aspecto para você. Você pode descobrir quem é a soma e o produto das raízes sem ao menos conhecê-las, tá? Então façam os exercícios lá, façam os exercícios e vão tirando dúvida pelos canais que vocês têm de acesso comigo para que vocês consigam me entregar as questões. Beleza, queridos? Tudo de bom. Beijo!